E é por isso que eu trouxe o Anderson. O Anderson entende muito de contratos. Ele é contador e ele atua em diferentes segmentos, incluindo segmentos de salões de beleza. Você conhece alguém que tem salão, tem estética, tem alguma coisa? Hoje o Anderson vai falar muito sobre contrato, mas não somente os contratos relacionados com salão, que essa é uma das especialidades do Anderson, mas também o contrato do dia a dia, o contrato que nós temos com os nossos empregados. Como diz o Dr. Marcelo Madeira, a relação de trabalho é uma relação contratual. Como diz a minha querida mãezinha, o que é combinado não é caro. Então, se você combinar direitinho no contrato, sim, você vai poder cobrar essa pessoa depois. Mas se nem contrato você faz, meu Deus do céu, como é que você vai cobrar? Anderson, eu fico muito feliz que você está aqui conosco para desmistificar um pouco essa ideia do contador. Eu confesso a você, eu sei que é feio, tá? Mas quando eu abri minha empresa, eu não gostava de falar com o contador, né? Eu não entendia muito bem o que o contador falava. E eu confesso que já aconteceu do contador ligar e eu falar assim, ai, diz que eu não tô, que eu saí, que eu tô... Porque a gente tem, né, esse preconceito. Ninguém ensina a gente a ser empresário. Então, como eu venho de uma família muito simples, muito humilde, a gente sempre tem aquela ideia, uau, é o médico, uau, é o advogado, uau, é o contador. Então, a gente sempre tem essa ideia de que aquilo que vocês falam, né, não é nada que nós, pobres mortais, consigamos entender. Então, eu confesso que eu já falei, já mandei falar que eu não estava para o contador. E depois, com o passar do tempo, é que eu fui entendendo quão importante é a atividade de vocês. O quão importante é. Mas ter um bom contador parceiro. Eu me lembro que ainda um áudio com uma aluna muito querida, a Luzia, e falava assim, ah, dona Luzia, não usa mais contrato não, dona Luzia, isso é coisa antiga. Isso é coisa antiga. Então eu te pergunto, Anderson, contrato é coisa antiga? Jamais. Na verdade, contrato ele existe, na verdade, sempre existiu. No passado existia muito aquela ideia de que o contrato verbal tinha o mesmo caráter que o contrato escrito, que o fio do bigode era mais importante do que qualquer papel escrito, né? Mas o contrato jamais deixou de ser uma peça fundamental e importante, né? E primordial numa relação, seja ela de trabalho entre pessoa física e jurídica, seja ela de duas pessoas jurídicas, seja ela de duas pessoas físicas, tudo que envolve qualquer relação mais que uma pessoa para desenvolver qualquer que seja a atividade tem que ter um contrato no qual determine as regras, as obrigações, o que será ali desenvolvido, quais são as remunerações, o que vai ser feito dentro do contexto. Então o contrato ele é primordial em qualquer relação. Uma das coisas que eu tenho aprendido, né, atendendo alunos de todo o Brasil, tendo contato com empresários de todo o Brasil, no começo eu não entendia, mas daí, quando eu falava assim, me encaminha seu contrato para eu dar uma olhada, e vinha o contrato igual. Aí eu pedia para outra pessoa do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e eles vinham iguais. Até que eu entendi que é um sistema da contabilidade que tem aquele modelo, e que faz o mesmo modelo para todo mundo. E hoje eu consigo ter essa clareza, né? De que basta você pedir para o teu contador acrescentar alguns itens dentro daquele modelo básico e que o contador, sim, acrescenta. É isso mesmo, não é? Exatamente. O contrato ele tem que ser moldado a cada realidade. Nenhuma empresa é igual a outra, né? Até dá para se aproveitar algumas cláusulas, algumas questões legais, que a CLT é uma só, a lei é uma só, né? Na verdade, a diretriz do contrato ela pode ser até que relativamente igual, porém as particularidades ela vai de empresa a empresa, situação a situação. Então, quando você pega esses contratos formatados pelo sistema de contabilidade, eles usam uma máscara padrão para o país inteiro. Se você pegar de norte a sul, né, você vai ver que tem o mesmo contrato para tudo, sendo que, na verdade, o ideal é você pegar a base do contrato, porque ali tem os termos legais, né, baseados na CLT, que é a base que regulamenta a questão trabalhista, e você cria os seus moldes. Então, dentro da questão legal, você cria os moldes que se enquadram com a sua realidade, que na verdade, eu acho que aí é onde que às vezes existe um pouco de disseminação de problema. A empresa acha que o contador tem que conhecer os detalhes
internos da empresa. E o contador, na verdade, ele tem uma pessoa externa da empresa, então ele não vai se atentar a esses detalhes, ele vai se atentar à legislação, e a legislação é igual. Se a empresa ela percebe que a atividade dela, ou qualquer coisa do que ela faz é uma particularidade, ela pode sim pedir para que a contabilidade inclua ao sistema, porque todos os contratos são moldáveis, né, e todos os sistemas de folha de pagamento, ela é permitido fazer esses moldes, ele é um contrato editável, para fazer o molde específico para aquela empresa, para aquela situação. Inclusive, tem empresas que eu até mesmo faço isso hoje nos meus clientes, que existe contrato dentro da mesma empresa, só que dependendo da função ele tem uma particularidade. Às vezes uma questão de cargo de confiança, às vezes uma questão de atividade que gera um pouco mais de restrição ou não, que tem uma periculosidade ou não. Então cada contrato tem a sua particularidade, para que se molde de uma forma que fique correta, até para evitar uma questão trabalhista futura. Então acho que isso é importante. Outra coisa que eu queria comentar, Anderson, um aluno meu também falando que ele recebeu talvez uma denúncia do Ministério, não se sabe, mas ele recebeu auditoria, uma vistoria do Ministério. Primeira coisa que o cara perguntou foi, cadê os contratos? Sabe o que ele disse? Tá no contador. O cara falou assim, olha, você tem 15 minutos para trazer eles aqui, senão eu vou te autuar. Onde é que ficam os contratos, Anderson? Tem que ficar em poder da empresa, na verdade tem que estar dentro da empresa. E é importante não só o contrato, porque eu já tive uma situação como essa no passado, né, em que além dos contratos, tem duas coisas que normalmente as empresas pecam muito, que também deixam com o contador ou deixam na casa das pessoas, né, que às vezes o dono tem medo, que é o livro de registro e o livro de inspeção de trabalho. Né? Então, assim, são duas coisas que junto ao contrato tem que estar sempre dentro da empresa. Não é uma coisa que você tem que deixar no contador, não tem que deixar na sua casa, não tem que deixar no vizinho, não tem que deixar em local nenhum. Tem que deixar na empresa. O que pode acontecer se você tiver mais que um estabelecimento, você fala, está na minha sede, ou está no local A, ou B, ou C, mas é um local que você também pode recepcionar o fiscal, ou o auditor, quem quer que seja, mas mostrar que está na empresa. Né? Jamais cometam esse erro de falar, está no contador, porque o fiscal ele sabe que quando acontece isso, muitas vezes é porque não tem um livro de registro, não tem um contrato, e você está querendo ganhar tempo para produzir documentação. Né? Então ele realmente faz isso. Talvez nem exista um registro, né? Talvez Exatamente. Nem exista um registro. Então, e uma outra coisa que é interessante, às vezes a gente acha que nunca vai acontecer conosco. Quando você menos espera, acontece. Né? Porque, infelizmente, a situação ela é bem assim mesmo, a gente desacredita que nós podemos ser um alvo em algum momento, não importa se essa empresa é grande ou pequena, ela se torna alvo quando você começa a fazer as coisas erradas. Quando você continua fazendo as coisas certas, se você se esforça para fazer o certo e mantém sempre a coisa certa, com certeza nunca vai acontecer nada de errado. Até porque você vai trabalhar tranquilo, você não chama a atenção das pessoas e você também não chama a atenção dos seus funcionários para te denunciar por uma ação trabalhista ou por qualquer coisa que seja. Então, trabalhar certo, manter tudo certo é o primórdio e a tranquilidade do dia a dia. Você dorme tranquilo, isso é muito bom. Uhum. Anderson, e muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu já pego o contrato e aí o contrato ele é por período de experiência. Tá certo esse contrato por período de experiência? Porque o meu contador, em lugar dele mandar o contrato, ele manda por período de experiência. Então, tudo depende da relação de trabalho, né? Quando a gente fala de uma relação de trabalho, empresa CLT normal, é muito prática no Brasil, e eu acho que para todos os segmentos, parte sempre de um contrato de experiência, até porque a lei, ela na verdade te protege com relação ao período inicial, né? Desde que a pessoa não tenha sido um temporário, não tenha sido um estagiário, não tenha sido nenhum prestador de serviço antes, porque o contrato de experiência serve para você provar ou acostumar ou ter interação com aquela pessoa. Então, quando você faz um contrato de experiência, ele não pode ter tido vínculos anteriores, senão ele perde a eficácia da experiência. Né? Então, digamos que não tenha tido vínculo nenhum. Então, o contrato de experiência ele é muito válido nesse sentido para que você se proteja com relação a multas rescisórias, para que você use o tempo de experiência realmente para ser um momento probatório com aquele colaborador. Eu já posso deixar assinado? Assinado que ele vai ser efetivado, já deixo tudo assinado para ganhar tempo, né? Posso? Na verdade, não.
O que acontece muito hoje, os contratos, eles já vêm com uma indução automática, né? Eu posso fazer dentro do contrato uma cláusula, né, na qual eu crio a proteção para as duas partes usando os artigos devidos, que é o artigo 479 e 480 da CLT, na qual uma das partes rescindindo tem as multas que condiz ao contrato, e aí eu posso criar uma cláusula que automaticamente, pós esse período, ele se torna um contrato indeterminado. A lei me permite fazer isso, porém, desde que esteja de forma muito clara. Eu não posso criar um contrato, mesmo que ele seja de experiência, com prazo determinado, e pura e simplesmente já deixar assinado uma prorrogação ou uma automatização. Por quê? Se eu pego um contrato, elimino ele com 30 dias e ele era para 90 dias, né, e ele já está automaticamente assinado de que ele deixou de ser experiência e virou um prazo indeterminado, eu não vou usar os privilégios que eu tenho do contrato, e eu vou cair automaticamente nas desvantagens de um CLT comum. Ou seja, vai ter aviso prévio, vai ter todas as coisas que as pessoas às vezes acham que estão protegidas com relação a isso. Então tem que tomar muito cuidado com relação ao contrato. A gente tem que deixar bem claro, Anderson, porque quando você fala assim, né, vai deixar de ter os privilégios de um período de experiência. Pessoal, o período de experiência é ali. Deu 30 dias, ou 60 dias, ou 45, 45, eu não sei de que forma que você dividiu o seu período de experiência, normalmente é 45, 45, você dispensou naquela data correta, você só vai pagar os dias trabalhados e os reflexos que você tiver de férias ou 13º. Agora, se você deixar passar um dia sequer, você tem que pagar 50% do restante do período de experiência. Mas, preste atenção no que o Anderson acabou de falar. É muito comum o empresário, para ganhar tempo, até mesmo o contador, falar assim, já deixa assinado, já deixa assinado. O fato de já estar assinado, de que a pessoa vai ser efetivada depois, já descaracteriza o contrato de experiência. É isso mesmo, né, Anderson? Descaracteriza daí. Porque é como se a pessoa já tivesse automaticamente aprovada para ser. É isso mesmo que eu entendi, tá? Na verdade, assim, tem que deixar as cláusulas muito bem claras. Existe possibilidade de você colocar a efetivação automática, desde que não haja interrupção, mas isso numa cláusula específica do contrato, e sempre lembrando que existe a reciprocidade do encerramento do contrato dentro do período de experiência, e você até pode criar essa cláusula de forma clara para que ele seja automaticamente virar um contrato por prazo indeterminado. Porém, tem que tomar cuidado, porque eu vejo muito nas cláusulas na qual não especifica isso, e aí dá essa conotação de que o contrato de experiência, assinado da forma que automaticamente você coloque lá que ele já passou a ser indeterminado, ele descaracteriza de fato o período de experiência. Aí você perde esse privilégio de fazer as interrupções no momento correto. Então, e aí, 40% de multa de fundo de garantia, aviso prévio, mês de aviso prévio, tudo isso saindo do seu bolso, empresário. Que é muito difícil, o empresário ele gosta muito de trabalhar no negócio, mas ele não gosta de ver a estratégia que está em volta. E aí perde muito dinheiro com isso. Então, de que adianta fazer o período de experiência se não vai ter validade? Não é assim. E você descaracteriza e perde a validade se essa pessoa já trabalhou na tua empresa. Às vezes, a pessoa quer contratar como temporário e depois quer contratar e quer fazer valer o período de experiência. É mais ou menos assim. Você tem lá uma faxineira que foi lá na tua empresa e prestou serviços, ela trabalhava como terceirizada e aí você gostou dela e resolveu efetivar na tua empresa. Ok, mas período de experiência não tem mais. Por quê? A lei entende que período de experiência é para que você possa conhecer a pessoa. Se a pessoa prova que você já conhecia, perdeu. É só nesses casos que o período de experiência descaracterizam e perdem a sua validade. Uma pessoa, inclusive, disse, Carmen, você sempre fala que só pode mudar o contrato se for uma norma mais benéfica do que a existente. E é verdade. Contrato de trabalho você não modifica. Uma vez que você tem um contrato, a modificação, um adendo ao contrato, só pode acontecer se você tem uma norma mais benéfica. Ou seja, ele vai trabalhar menos, ele vai ganhar mais, você promoveu alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo, não é, Anderson? Exatamente. Na verdade, até legislação ela só pode alterar o seu passado e induzir isso ao futuro do colaborador ou de qualquer que seja a relação,
se ela trouxer a questão benéfica à parte mais fraca, que seria o funcionário nesse sentido. Então eu não posso fazer nenhuma alteração contratual na qual não seja um benefício ao funcionário. Eu posso reduzir uma carga horária sem diminuir salário, eu não posso reduzir salário e aumentar uma carga horária. Então, assim, eu sempre tenho que trazer alguma coisa que seja um benefício ao funcionário. Aí eu posso fazer um adendo, eu posso fazer uma alteração, eu posso fazer alguma coisa para poder fazer a adequação e deixar a realidade registrada. Né? Porque é muito importante lembrar que tudo que você faça com o seu colaborador fique registrado. Né? Não importa se é uma vírgula ou se é uma página uma folha de almaço de informações. Mas deixe registrado porque isso pode te salvar lá na frente. Né? Então isso é muito importante. Mas enfim, Anderson, vamos ver essa questão certinha, porque isso tira dinheiro do bolso do dono da empresa, assim, por bobeira às vezes, né? Por um detalhe bobo. Muitas vezes o dono da empresa nunca nem leu o contrato. Vai dar uma olhada se o teu contrato não é aquele contrato padrão feito pelos contadores, que não é culpa dos contadores, pelo amor de Deus. Ninguém está aqui falando nada de contador. É que sai do sistema. E você, empresário, não é parceiro do seu contador. É você quem tem que ir lá e levar as informações para ele do que colocar. Você precisa ser parceiro e atender o telefone quando ele te liga e conversar mais com ele. Veja se o teu contrato não está escrito algo do tipo: ele está sendo contratado para trabalhar em qualquer lugar do país, em qualquer estado, ser transferido a qualquer momento para qualquer canto do território nacional. Entendem que isso é leonino, que isso não existe, ninguém pode ser contratado dessa forma. E ele está sendo contratado para trabalhar em qualquer horário, atender qualquer demanda, em qualquer instante. Gente, isso vai contra vocês. Coloca lá o horário que ele vai fazer, coloca onde ele vai trabalhar. E se ele vai trabalhar externo, escreve lá, podendo viajar dentro do estado, fora do estado, mas coloca o que for verdade, o que tem anexo com a realidade. Caso contrário, esse contrato ele acaba sendo visto, né, como algo contra vocês, leonino demais e sem informações. Então, o modelo dos sistemas de contabilidade, eles estão assim amplos. E tem muita gente, Anderson, perguntando, mas como é que eu vou fazer agora? Eu troco esse contrato, eu conserto? Não, você começa a fazer certo a partir de agora. E o que dá para ser feito com os contratos que já foram feitos é fazer um ajuste, uma descrição de cargo. Fazer Exato. Uma descrição de cargo dessa pessoa, onde você vai escrever que ela foi contratada para tosar o pelo do cachorro, varrer o pelo que caiu no chão, limpar a gaiolinha onde o cachorro fica, levar o cachorro até a recepção, trazer o cachorro da recepção. Escreva a realidade e isso vai te salvar. Coloca lá na descrição de cargo. Caso contrário, você vai ter gente pirraçando, né? E ficar de olho também no CPO, né, Anderson? Porque o que eu tenho de aluno que fala assim, então, a minha balconista, ela não quer ir fazer demonstração de produtos em outros lugares. Tá, não vai fazer. Porque ela é balconista. Sim. Balconista trabalha no balcão. Então, a gente tem que conhecer o CBO. Você não quer falar um pouco para a gente de CBO? Porque tem um CBO que eu sou apaixonada, que é o operador de loja. Que pode arrumar estoque, pode fazer tudo. Eu amo esse CBO. Conta para o pessoal um pouco mais o que é CBO. Então vamos lá. O CBO, até para entender o que é a sigla também, né? É uma classificação brasileira de ocupações. Né? Ou seja, toda e qualquer função, seja ela a mais simples ou a mais complexa, existente dentro da classificação brasileira, ela tem uma descrição já genérica. Né? Então, assim, o CBO ele determina muitas vezes o que a pessoa necessita de competência, quais são as descrições de atividades que ela vai desenvolver e quais são as correlações, né, dentro da função que ela faz e da atividade efetivamente que ela está executando. Então, a gente consegue ter essa visão um pouco mais ampla. E o CBO ele é uma coisa importante demais, porque é onde o governo, de uma certa forma, ele acaba também te fiscalizando. Porque o CBO ele não é só uma sigla ou um númerozinho, porque são números, né, um código, que você vai colocar ali por qualquer motivo. Ele está ali porque quando você entrega o CAGED, que é o Cadastro de Admitidos e Demitidos,
quando você entrega o e-social hoje, quando você entrega a relação anual de informações sociais, que é a famosa RAIS, ele está tudo linkado e tudo vinculado ao CBO. Né? Então, o CBO, ele deixa muito claro o que é a descrição da função que a pessoa executa versus as atividades que ela foi contratada para poder executar. Então, é muito importante tomar cuidado. Não adianta você colocar um CBO de administrador para uma pessoa que é auxiliar administrativo, que eu já vi muito isso acontecer. Você tem um auxiliar de escritório, um auxiliar administrativo, você coloca lá o CBO de administrador, porque a pessoa cursa uma faculdade de administração. Você coloca um CBO de contador, só que a pessoa desenvolve uma atividade de financeira. Só que, na verdade, a atividade na sua empresa não significa que é a formação que a pessoa tem, e sim a atividade da sua empresa. Então, muito cuidado com essa questão do CBO. É muito importante ler, é muito importante entender e analisar e colocar na classificação um paralelo entre o que a pessoa desenvolve na sua empresa versus o que o CBO determina que seja aquela função. É muito de encontro com a questão do operador de loja, porque normalmente eles são contratados como balconista ou atendente, que só são limitados a trabalhar no balcão, a trabalhar atendendo pessoas e fazendo exposição ali naquele momento, e o operador de loja, na verdade, além de tudo isso, ele também tem que varrer, ele tem que arrumar estoque, ele tem que fazer um monte de outras coisas que está descrita no CBO. Então, quando você entende, você pega esses macetes, você consegue evitar ações trabalhistas por uma questão só de vincular corretamente a atividade, a classificação brasileira de ocupação, que é o CBO, dentro do seu contrato de trabalho. E a pessoa perde qualquer que seja a força contra você numa ação trabalhista, porque você deixou muito claro que a atividade da pessoa envolvia essas atividades que ela acha que ela não deveria fazer. Então, Anderson, e deixar claro que às vezes as pessoas acham que o nome do cargo pode ser inventado, pode ser criado. Então, eu já vi as pessoas, eu quero contratar um especialista em Instagram. Ok, existe esse cargo. As pessoas não pagam para entender que não é assim um nome da nossa cabeça que a gente vai lá e inventa, né? Existem as categorias já pré-determinadas pelo governo, que a gente tem que seguir. Você não pode sair por aí inventando o cargo, né? Então, às vezes, as pessoas querem colocar as pessoas assim como aprendiz e não existe nada que seja correspondente a isso. A Dirce, ela está fazendo algumas perguntas, né, sobre o contrato. Se a pessoa assina no primeiro dia de trabalho e depois de 45 dias, se a pessoa assina novamente no 46º, e daí quando dá o... aí eu não sei falar, né? 91, eu já não sei como é que fala. 90º dia. Isso, no 91º dia, se ela tem que assinar de novo, que ela foi efetivo. É um contrato só, não é, Anderson? O contrato ele é um só, porém, essa questão da prorrogação, é igual eu falei, depende, os contratos que hoje vêm formulados pelos escritórios de contabilidade, igual a gente deixou bem claro, não é culpa dos contadores. Isso daí é um contrato pré-moldado dentro do software que eles compram para poder gerir lá a parte de folha de pagamento. Esses contratos, eles sempre vêm lá com um período de 45 dias e um campo de assinatura para prorrogação dos 45 dias. Quando existe essa assinatura de prorrogação, é correto você realmente fazer a assinatura no primeiro dia de trabalho para os primeiros 45 dias. No 45º dia ou 46º dia, que ele ainda é permitido, você faz a assinatura da prorrogação por mais 45 dias. E aí ele se torna indeterminado no momento em que ele passa o 91º dia. Isso daí é muito comum, as duas assinaturas ocorrerem no momento correto. Né? Até porque, senão você pode incorrer no erro de você assinar a prorrogação de 90 dias e você mandar embora a pessoa com 15 e ter que pagar a diferença dos 90 dias, ou seja, da diferença para 90 e não para 45. Então tem que tomar muito cuidado, porque existem interpretações. E uma coisa que ontem até eu estava conversando com um amigo que é advogado, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, nós empresários, porque a lei ela é uma só. A interpretação pelos advogados são distintas. Quando o advogado ele é de defesa, a interpretação é de uma forma. Quando ele é de acusação, ele é reclamante ou reclamada, ele é de uma outra forma. E o juiz que vai determinar quem está certo e quem está errado. Então, se nós sabemos que existe a probabilidade de a gente tomar um prejuízo, até porque depende de uma interpretação de um ser humano, que é o juiz, e vai depender da competência dos advogados que estão contestando ali no papel, então a gente tem que tomar esses detalhes, esses cuidados nesses detalhes, ou seja, assina no momento correto.
nem antes e nem depois. Porque você fazendo isso, você evita qualquer discussão futura dizendo, mas eu assinei por 90 dias, eu não assinei por 45, eu assinei por 45, eu não assinei por 90. Então, se acaba com isso. Você fazendo da forma correta, nos momentos corretos, você economiza tempo, desgaste e dinheiro. Por quê? Você não vai ter dor de cabeça no futuro. Agora, existem contratos, igual eu até mesmo tenho, que são aqueles contratos na qual você já vincula, dependendo da forma que você monta a cláusula, dizendo que o contrato ele é por 45, podendo ser rescindido antecipadamente por qualquer uma das partes, sempre levando em consideração o que destaca no artigo 479 e 480 da CLT, prorrogável por mais 45 ao final dos 45 primeiros dias e automaticamente indeterminado depois dos 90 dias concluídos como experiência. Isso também é comum de encontrar quando você formula melhor um contrato, só que você tem que tomar cuidado nos detalhes da cláusula, porque são os detalhes que fazem a diferença. Porque uma forma não bem interpretada, você vai deixar ali a perder tudo que você colocou dentro do contrato, porque um detalhezinho você perde tudo. Então tome muito cuidado com relação aos detalhes de contrato, isso é muito importante. É verdade, é verdade. Faz toda a diferença. Quais são as informações mais importantes para constar no contrato? Você vai utilizar o mesmo contrato que o contador tem, que é o contrato padrão, e está tudo bem. E é muito melhor ele fazer do que você, porque se você colocar errado carteira profissional, RG, CPF, escrever errado o nome do funcionário que você acabou de contratar, você pode invalidar o seu contrato. Deixa ele fazer. Mas pede para ele acrescentar. Né? Pede para ele acrescentar. Diga lá, Anderson, o que você considera importante? Vamos ver? Então, eu acho que não realmente... pode faltar, eles querem saber. Então, eu sempre caracterizo algumas coisas como ponto forte. Eu acho que rever essas questões que sempre implicam em custos, né? Então, a cláusula de contrato de experiência, eu modificaria para ficar de uma forma sucinta e que eu pudesse usar a lei a meu favor em momentos que eu pudesse rescindir um contrato, sempre lembrando também que não adianta a gente pensar que o contrato só nos protege como empresário. Ele é uma lei que ela é recíproca para os dois lados. Tudo que o empresário tem como direito, ele também tem como dever, né? E o funcionário é a mesma coisa. Da mesma forma que eu tenho alguns funcionários que acham que só tem direito, eles também têm deveres quando eles pedem para sair do contrato. Então isso é super importante, usar a legislação a seu favor. Na questão do contrato, rever essa questão de cláusula de contrato. Eu acho que uma coisa que eu aprendi no decorrer da vida profissional, que é muito importante, que eu acho que todos deveriam fazer, como o contrato ele não pode ser alterado a qualquer momento, até porque existem cláusulas que podem virar maléficas ao colaborador e você perder a eficácia do seu contrato, crie cláusulas dentro do seu contrato na qual você especifique manual de conduta, que você especifique descrição de atividades e cargos, na qual você coloque as regras internas da sua empresa, planos de contingência como cláusulas, porque esses documentos anexos que você depois pede para que o funcionário leia, assine que tenha ciência, esses podem sofrer alterações. Você conversa com o funcionário, explica para o funcionário, ele lê o documento e ele assina que ele teve ciência, a alteração daquele documento continua tendo validade o seu contrato e você consegue incorporar e fazer algumas modificações de ações dentro da sua empresa. Então são as cláusulas que eu sempre digo, são cláusulas super importantes para serem acrescentadas ao contrato e todas as padrões que a CLT exige, que é responsabilidade, intransferibilidade, a questão de salários, que tem que sempre deixar muito claro pelo que você está pagando, quando que você está pagando. E uma coisa super importante que eu vejo hoje, né? Como hoje nós estamos vivendo num mundo de trabalho flexível, de jornada de trabalho flexível, e às vezes você engessar o seu contrato de horário de trabalho das 8 às 17 virou um problema para as empresas, né? Então existe uma saída para isso. Eu vou agora dar um toque assim, que eu acho que isso vale milhões, tá, para muitas empresas. Coloca aí o pulo do gato, Anderson. O pulo do gato. Então, eu vou deixar essa aqui como brinde para todos que estão na live, tá? O pulo do gato, na verdade, assim, hoje eu posso, a lei me permite colocar aqui o meu colaborador, ele vai desenvolver uma atividade e não é das 8 às 17 horas, eu posso colocar que ele vai ter uma jornada de 8 horas de trabalho diária. Então ela se torna uma jornada flexível. Lógico, eu não posso criar uma situação na qual eu prejudique o funcionário.
Ele vai ter lá, o horário dele é das 8 às 17, mas ele pode flexibilizar para as 9 às 18, ele pode flexibilizar das 6 às 16 horas, porque eu não estou atrapalhando o convívio social dele. Eu não posso trocá-lo da manhã para a noite, porque isso eu posso acabar com a vida social da pessoa, porque ela pode fazer uma faculdade, estudar à noite, alguma coisa nesse sentido. Mas com relação a tudo que vem acontecendo, com o mundo, com tudo, não só agora em momento de pandemia, mas porque nós temos uma questão caótica das cidades com relação a trânsito, nós temos tudo, uma série de fatores que acabam criando uma situação para que a pessoa chegue atrasada constantemente, que é um erro também, né, com os funcionários que fazem isso, a empresa perdoa isso sempre. Então criou-se a flexibilização, que é como se fosse uma compensação automática. Você tem uma jornada de trabalho de 8 horas, podendo ser estendida por mais 2 horas, porque é o que permite a lei, que são 10 horas máximas de trabalho diário, que isso aí seria as horas extraordinárias ou banco de horas. Então, colocando tudo isso dentro do contrato, de uma forma mais genérica, porém permitida pela CLT, você descaracteriza um monte de ações trabalhistas, porque você não fica engessado numa questão travada. Lógico, respeitando sempre a questão do espaço de tempo. Você não vai querer que o cara que entra às 8 da manhã, às 17, que ele passe a entrar às, sei lá, 2 da tarde para sair às 10 da noite, né? Mas essa flexibilização de 1 a 2 horas você consegue fazer dentro do contrato, somente mudando essa característica do contrato. Se o contador errar no fazer o contrato, a culpa fica de quem? Vou te dar uma dica. Começa com E, depois vem M, P, R, E, já sabe? S, A com acento, porque é paroxítono em ditongo crescente, né? R, I, O. A culpa é sua, porque você não pode sair assinando um papel sem ler. Então, quando o contador encaminha um contrato, e esse contrato está errado, tem um RG errado, uma CNH errada, tá, o valor do salário que ele vai receber está errado, qualquer coisa que está errada, você tem que, antes de assinar, falar, contador, corrige aqui, por favor. A mesma coisa a folha de pagamento, gente. Quem faz a folha de pagamento tua lá na contabilidade é o empregado, igual o seu. Seu empregado não erra. Você não erra? Pois é. Sim. O empregado de seu contador também erra. E é você quem tem que conferir antes de pagar. É você quem tem que conferir antes de assinar. Porque as pessoas cometem erros. Mas você, empresário, quando você vai pôr a sua assinatura, você tem que olhar, porque aquilo pode arrancar dinheiro do teu bolso. E, de repente, o contrato não existe mais e justo, vocês sabem como que é, né? A lei de Murphy. Justo aquela pessoa que o contrato está descaracterizado é a que vai entrar na justiça. Não é a outra que está tudo certinho. É aquela que vai entrar na justiça. E você não vai ter nenhum contrato para se defender. Deixa eu aproveitar seu gancho, Carmen, assim, jamais transfira a responsabilidade do seu negócio, porque o contador, ele está preocupado com o negócio dele, né? E como você mesmo disse, ele é um ser humano, os funcionários dele ele também é um ser humano, podem errar, mas você não conferir, você assinar um documento, você deixar com que persistam os erros do contador, que vai prejudicar a sua empresa, aí você está transferindo a responsabilidade. Então, saiba sempre que qualquer coisa da sua empresa, a responsabilidade sempre vai ser sua. Não importa se foi a contabilidade, João, José, Maria, não importa qual contabilidade. O que importa é que você contratou um serviço, você exige pelo serviço correto e você tem que conferir o serviço entregue, pelo menos a parte básica. Você fala, mas se eu soubesse, eu mesmo faria. Não, você não precisa saber fazer, mas conferir os dados é importante, porque os dados são seus. Então é super importante ter isso em mãos, em mente. Excelente. Podemos mudar o horário sem avisar previamente? Você quer fazer o papel de megera dessa vez, Anderson? Vamos lá. Jamais. Toda e qualquer alteração contratual, seja ela por horário, qualquer coisa, tem que ter o aceite das duas partes. Qualquer contrato, seja ele de prestação de serviço ou seja ele de relação empregado-empregador. Então, sempre tenha que ter a ciência do funcionário. Você tem que comunicar, ver se ele está de acordo, se ele tem disponibilidade, e aí sim você fazer a alteração. Jamais impunha isso para o funcionário, porque se você colocar isso como uma obrigação, que ele é obrigado a aceitar a situação, é onde você perde a razão.
porque ele não vai assinar o documento, ele vai criar uma situação de picuinha e vai falar, eu não fui contratado para isso, meu contrato não diz isso, então agora a gente vai conversar na justiça. E por mais que você fale, eu vou pagar ele na justiça, vai demorar 10 anos para poder pagar, mas você vai pagá-lo. Você vai pagar o advogado, você vai pagar o tempo que você vai perder na justiça, que é uma justiça morosa no Brasil, e você vai pagar o que é devido para o colaborador. Então, evitem isso. Não façam essa besteira, porque vocês realmente vão perder muito tempo e muito dinheiro depois. Anderson, como é muito complicado ter empregado, não seria melhor a gente contratar tudo MEI? Assim cada um paga o seu salário e faz tal, não é melhor? Eu posso colocar tudo MEI na minha empresa? Não, não façam isso. Na verdade, é uma coisa que não é só MEI. Na verdade, já existiu isso no passado e muitas empresas perderam muito dinheiro com isso. Quando a gente está falando de relação empregado-empregador, tem muitas empresas que no passado falaram, não, vou transformar a pessoa em PJ. Eu acho que muita gente já ouviu isso daí, Pejotização. Exato, pejotização, não queria sair a palavra. Na minha empresa, por quê? Porque eu vou ter menos carga tributária, eu vou ter menos custos trabalhistas, né? Não faça isso, por quê? Porque a lei ela é muito clara. Quando você tem subordinação, você tem hora para entrar, hora para sair, você tem atividades descritas, você tem que seguir ordens, você tem uma série de fatores que caracterizam automaticamente o vínculo empregatício. Então, na verdade, não faça isso. Existem hoje segmentos que a lei permite você contratar nesses moldes. Tá? Por exemplo, salão de beleza. O mundo da estética hoje, existe uma lei específica que me permite contratar microempreendedores individuais como PJ parceiro, ou seja, salão parceiro, profissional parceiro. A lei me permite, porém, qualquer outra relação fora dessa realidade deles, não é permitido você contratar pessoas como PJ para desenvolverem atividades como funcionários. Não existe isso, né? Então tome muito cuidado, porque às vezes o que parece ser barato e fácil, na verdade é o errado e caro. E aí lá na frente você vai falar, eu não sabia, me falaram que dava certo, eu acreditei no contador, ou eu acreditei no meu amigo, na vizinha, no periquito ou no papagaio que me disse que eu poderia fazer. Na cartomante. Exato. Então, assim, na tomem cartomante, na cigana. Tomem cuidado. Sorte. Se ela tiver poucos funcionários, ela está perdoada? Não, na verdade, um funcionário ou 1 milhão de funcionários, a regra é a mesma. Agora eu tô parecendo narrador de futebol, né? A regra é a mesma, não muda, tá, gente? O funcionário é funcionário, não dá pra gente ignorar que um funcionário ele tem que ser tratado, ou poucos funcionários tem que ser tratado de uma forma diferente de um monte de funcionários. A lei é única, a lei é igual para todos, não importa se a empresa é uma microempresa, se é uma empresa de pequeno porte ou se é uma multinacional, a legislação é igual para todos. Então, um funcionário ou muitos funcionários, a legislação é a mesma. Às vezes as obrigações mudam, por exemplo, uma empresa com menos de 10 funcionários, eu não tenho obrigação de ter ponto eletrônico, eu posso ter um livro de ponto, mas ou até mesmo não ter registro de ponto, né? Mas a lei me permite por uma condição, mas não que a lei vai ser diferente na hora de ser autuado ou não autuado, ou tratar de uma forma diferente ou não por ser pouco ou muitos funcionários. Tomem cuidado, porque às vezes achar que você é pequeno, que você não tem que seguir algumas regras, porque eu sou pequeno, o governo não está me enxergando, o governo só quer peixe grande. Não é assim que funciona. Eu ouço muito essas frases, mas quando acontece do fiscal bater na porta, e aí trouxer o pacotinho de multas, né, que a multa é igual para uma empresa multinacional e ela é igual para uma empresa pequena. E aí fala assim, a primeira multa R$5.000, a segunda multa R$25.000, a terceira multa tanto. Aí a pessoa fala, mas como que eu vou pagar? Minha empresa não fatura isso. Não importa, era muito mais barato ter feito lá atrás o correto. É igual você pegar uma empresa pequena... Ou então, Anderson, as pessoas falam assim, porque as leis têm que mudar, o governo tem que mudar, o mundo tem que mudar. Gente, vocês têm que mudar, pelo amor de Deus! São vocês Exato. Que têm que sentar com o contador. Tem o pessoal falando assim, mas não é da minha área, como é que eu vou saber se a folha de pagamento está certa, não está certa, como é que eu vou conferir? Você sabe qual é o ponto do seu funcionário, você sabe que se ele fez 2 horas extras, tem que estar escrito lá que ele fez. Você Exato. Sabe que você não pode passar de 10 horas trabalhadas por dia, é lei. É importante que você, empresário, saia do seu mundinho
e comece a entender que se ele trabalhar mais de 10 horas por dia, isso pode ser análogo, inclusive, a trabalho escravo, a menos que tenha acontecido uma vez na vida, a outra vez, teve uma explosão, uma quebra de uma máquina, alguma coisa aconteceu. Agora, todo dia a pessoa trabalhar mais de 10 horas é análogo, ou seja, é comparado com o trabalho escravo. Então, uma coisa assim, eu vou até aproveitar um momento que eu acho super importante. Eu acho que são duas situações que eu acho que é uma relação primordial entre as partes. Uma, é super importante o dono do negócio sempre querer saber o que ele está pagando, saber o que ele está assinando. Aprenda. Você não é obrigado a conhecer contabilidade, mas você tem que conhecer o que a sua contabilidade faz para você. Eu acho que isso é primordial. Com os meus clientes de contabilidade, que eu também tenho, eu sempre faço questão de que eles conheçam, e eu sempre brinco assim, falo, ó, se um dia vocês deixarem de ser os meus clientes, eu não quero que vocês sejam enganados pelos meus concorrentes, né? Até porque eu acho que é muito importante dividir conhecimento, até porque a gente acaba conhecendo mais quando a gente compartilha o conhecimento. E é super importante também lembrar os contadores que estão de plantão aí, que tem alguns amigos que entraram, que eu vi que são contadores também, e assim, não negue informação para o seu cliente, porque o seu cliente ele tem que saber do negócio para ele crescer cada dia mais. Ele crescendo, você cresce junto. Então, assim, essa analogia é super importante para a gente deixar claro que, primeiro ponto, o negócio é seu. Cuide do seu negócio. Não espere que o vizinho cuide por você. E faça com que o seu contador seja o seu parceiro amigo, ou seja aquele cara que te ensine as coisas. Pergunte, seja o chato, porque você sendo chato, você está sendo precavido para o seu negócio. Eu lembro que a Carmen um dia me falou assim, eu não conhecia nada de contabilidade, eu tinha ódio de contador, né? E hoje, na verdade, assim, ela conhece bastante do assunto. Por quê? Porque ela sentiu a necessidade de conhecer para fazer com que o trabalho dela crescesse, que a empresa dela crescesse. Eu acho que isso serve de exemplo, de comparativo para todos. Eu acho que é super importante. O que você menos conhece é o que você mais tem que correr atrás. Porque você sabendo disso... disso... Eu sou psicóloga, conseguir aprender, todo mundo consegue. Exatamente, eu acho importante, até porque, igual nós comentamos no início, o contador também erra. E quando você conhece um pouquinho, você fala, ó, o mês passado você mandou um imposto que era R$10, hoje você mandou um que é 5, tá certo isso? Eu não sei o que eu estou dizendo, mas eu sei que está diferente do habitual, então tá certo isso? Ó, o cara sempre recebia R$1.500, esse mês veio 700, tá certo isso? Você não deixou de lançar alguma coisa na folha de pagamento dele? O fato de você olhar constantemente, você vai também começar a ter um pouquinho de conhecimento pela curiosidade. Então, faça isso porque o negócio é de vocês. Vocês não precisam saber como calcular, não precisam saber como apurar imposto, quais são as obrigações a declarar. Você não precisa saber de nada disso, mas saiba analisar os seus dados, as suas informações, porque o prejuízo depois é seu, não é do seu contador. O seu contador vai perder um cliente e você vai perder o dinheiro. Você vai perder a estabilidade do seu negócio. Então, tomem cuidado. Mas eu acho que é assim, a mensagem básica é: cuidem dos seus contratos, cuidem da sua equipe, não deixe o dinheiro ficar escapando desse jeito, né? Pelos mãos dos dedos, gente, não façam isso. Vocês são melhores do que vocês imaginam. E eu tenho muito orgulho dos empresários no Brasil. São vocês que seguram a economia. São vocês que seguram a economia do país. As grandes multinacionais, às vezes, eles têm 2, 3 máquinas, né, que substituem centenas de empregados. 2, 3 máquinas substituem centenas de empregados. Vocês não. Vocês são quem dão emprego. Vocês precisam aprender a dirigir a sua empresa.